Olá amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando a mais um programa Destaque na TV. Nosso encontro aqui no canal 14, NET Cidade, sempre nesse mesmo horário, sempre nesse mesmo canal, né? Nós temos diversas reprises, né? Temos programa inédito e diversas reprises ao longo da programação. Você pode acessar na internet e ver os horários do nosso programa. No programa de hoje, você vai assistir uma entrevista com o deputado federal do PR, Antony Garotinho, que foi governador do estado do Rio de Janeiro, né? E também em seguida o Dr. Augusto Ariston, foi secretário de Estado, é um advogado que acompanha a política no nosso estado, deputada federal. Vivian Sá, do PR, vai falar sobre assuntos da pedofilia, da CPI, que apura abuso sexual de crianças e adolescentes. É muito rápido, é 1 minuto e meio, daqui a pouco a gente volta, sai daí não. A Ecos da Mata Atlântica tem o melhor viveiro de mudas do estado do Rio. Produzimos e comercializamos mudas nativas e exóticas. Elaboramos e implantamos projetos de reflorestamento e paisagístico, reconstituição de áreas naturais degradadas, formação de reservas ambientais. Ligue e consulte Ecos da Mata. 21 2292 4915 2292 4915. Ecos da Mata, plantando vida. O implante dentário pode ser feito em qualquer idade. Marque uma consulta 7818-5556 ou 2236-4094 2549-4940. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 794, sala 701. Você já sabe onde passar o seu final de semana, férias ou Natal? Não? Então você precisa conhecer o Hotel Fazenda Santa Bárbara. São 2 milhões de metros quadrados de pura natureza, piscina, sauna, campos de futebol, passeio a cavalo, charrete, recarregadores, salão de jogos e muito mais. Preço especial para convenções, reuniões e eventos, festas de confraternização com chopp, churrasco e pagode incluído. Organize seu grupo e garanta já a sua cortesia. Consulte nossas vantagens para você, organizador de grupos. Ligue agora, 509-3188. Nesse bloco, converso com o deputado federal Antony Garotinho. Deputado, qual é a avaliação que o senhor faz do seu mandato, né? O senhor que é o líder do PR. Olha, em primeiro lugar, alegria estar com você, participando desse programa que hoje já é de grande audiência em todo o estado do Rio de Janeiro, e dizer que, como líder de uma bancada de 45 deputados, eu tenho procurado orientar a bancada no seguinte sentido: o que é bom para o Brasil, nós votamos. Aquilo que não é bom para o Brasil, nós não votamos. Ou seja, a bancada do Partido da República na Câmara Federal, ela tem um alinhamento de votar com o país. Por exemplo, no marco regulatório que tratou dos portos, nós votamos junto com o governo. Por quê? Porque entendemos que o governo tinha a melhor proposta. Por exemplo, agora na questão dos taxistas, a presidente da República vetou o direito do taxista passar a sua autonomia para o filho, para a esposa, em caso de doença ou falecimento. Então, nós, por exemplo, estamos contra isso. Eu fui a presidente, ela ponderou, está fazendo uma nova lei no sentido de poder fazer com que o taxista possa transferir a sua autonomia. No caso de morte, não deixar a família desamparada. Exatamente. Agora, essas questões, quer dizer, de ser base do governo, mas, ao mesmo tempo, as questões nacionais, isso atrapalha nas composições dos estados? Não, porque nós fomos muito claros quando eu, líder na Câmara, e o senador Alfredo Nascimento, líder no Senado, fomos conversar com a presidente Dilma. Nós dissemos para ela, o nosso compromisso é votar com a senhora aquilo que for de interesse do Brasil aqui na Câmara. Acordos para eleições estaduais nós vamos discutir depois de março. Eu não tenho dúvida
que é a presidente Dilma, precisará de um palanque forte aqui no Rio. O palanque que ela vinha utilizando desmoronou, que era o PMDB. Né? Então, se for do interesse dela, né, nós estaremos conversando sobre esse assunto. Por que não? Deputado, na questão dos royalties do petróleo, como é que ficou aquela situação? Bom, essa situação está em suspenso. Nós estamos com uma liminar que garante aos estados e municípios produtores o direito já adquirido, de acordo com a Constituição do país. Essa liminar foi concedida pela ministra Carmen Lúcia e aguarda julgamento. Né? Provavelmente julgando, o Rio de Janeiro vai vencer a ação, porque a Constituição brasileira é muito clara. Não se pode mexer nem no ato jurídico perfeito e nem no direito adquirido. E essa mudança, ela feria tanto o direito adquirido quanto o ato jurídico perfeito, além de ser uma afronta, né, a receitas que o Estado do Rio de Janeiro já possui. Deputado, o PR vai lançar candidato aqui no governo do Estado? Como é que está o PR a nível nacional e as nominatas e as prefeituras aqui do interior? O PR está se articulando para fazer 50 deputados federais. Aqui no Estado do Rio de Janeiro nós temos uma nominata forte, talvez tão forte quanto a do governo. São os únicos dois agrupamentos políticos, o governo e o PR, que é a maior oposição ao governo no Estado, que tem candidaturas consolidadas ao governo do Estado, à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa, e estamos guardando a vice, o Senado, para uma composição com outras forças políticas. Nós provavelmente elegeremos 10 deputados federais, elegemos 8 na eleição passada, e vamos eleger 13 a 14 deputados estaduais. Na última elegemos 9. E hoje nós estamos muito mais fortes do que estávamos há 4 anos atrás. Agora, deputado, e essas prefeituras, quer dizer, como é que está sendo a instalação dessas convenções nesses municípios, instalação do PR em todo o estado do Rio de Janeiro? Olha, até o final do mês de setembro... São 92 ou 93? Isso. Nós já teremos realizado convenções nos 92 municípios do estado. Onde nós somos até agora, tem sido uma receptividade extraordinária. O povo lembra das coisas boas que eu realizei como governador. Eu começo sempre contando uma história, eu vou permitir a você para contar, que talvez muitos telespectadores contar tudo. Não lembrem, né? Que ela começa antes da minha posse. O Rio de Janeiro tinha uma espécie assim, de uma maldição. Um governador não dava posse ao outro. Então eu fui, já depois de eleito, à casa do governador Marcelo Alencar, convidá-lo e pedir a ele: olha, governador, o senhor vai lá me dar posse, transferir a faixa de governador, porque o Chagas Freitas não passou por Brizola, o Brizola não passou por Moreira, o Moreira depois não passou por Brizola, e o Brizola não passou por Marcelo Alencar. E eu disse: eu quero acabar com isso. Fui lá, cheguei, falei dos meus planos, fiz o convite, ele balançou a cabeça e falou assim: tadinho, eu estou com pena sua. Eu falei: mas o senhor está com pena de mim por quê, governador? Você está achando que vai fazer muita coisa? O Estado está quebrado, meu filho, você está lascado. Olha, ele falando, eu vou te contar como é que eu fiz para levar 4 anos no governo do Estado. Aí o Marcelo Alencar falou assim: eu cheguei, peguei logo, vendi o Banco do Estado, o Banerj, para o Itaú. Aí peguei um dinheirinho, levei, fui levando. Quando o dinheiro estava acabando, eu peguei a Sérgio e vendi para a Ampla. Peguei mais um dinheirinho. Depois, quando o dinheirinho estava acabando, eu peguei a SEG, Companhia Estadual de Gás, e vendi para os espanhóis. Peguei mais um dinheirinho. Depois, quando o dinheiro estava acabando, eu peguei o metrô e vendi para o Daniel Dantas, para o Grupo Opportunity. Peguei mais um dinheirinho. Depois, eu peguei as barcas e vendi para 1001.
Depois, eu peguei os trens e vendi para a Supervia. Aí ele, já dando aquela gargalhada no Marcelo, falou assim, quando eu não tinha mais nada para vender, eu vendi até o prédio do estacionamento de Estado, o Terminal Menezes Cortes. Então, o que é que você vai fazer? Você agora não tem mais nada para vender. Você vai ter que administrar prejuízo mês a mês. Aí falou assim, eu não dou 4 meses para você sair corrido do Palácio Guanabara. E eu, graças a Deus, e a uma equipe competente, nós negociamos a dívida do Estado. Eu levei o ano de 99 inteiro negociando com a União, com o ministro Pedro Malan, com o então presidente Fernando Henrique. Tiramos o Rio de Janeiro da falência. Esse foi o ponto principal. 21 bilhões de reais de dívida que eu herdei de 2 governos Brizola, 2 governos Chagas Freitas, Moreira Franco e Marcelo Alencar. Negociamos a dívida no ano de 99. Governamos 2000 e 2001. 2002 eu saí para ser candidato a presidente. Na verdade, eu fui governador do Estado, podendo fazer alguma coisa em 2 anos. E nesses 2 anos, foi um governo tão bom, tão realizador, que a minha candidata, Rosinha, minha esposa, que nunca tinha se candidatado a nada, venceu a eleição no primeiro turno. Venceu em todas as cidades. Por quê? Porque nós fizemos mais estradas asfaltadas do que todos os governos. Porque nós investimos em metrô, como na Siqueira Campos e Cantagalo. Porque nós criamos programas sociais, como Jovens pela Paz, Restaurante Popular, Farmácia Popular. Porque nós investimos em delegacia legal. Porque nós investimos, enfim, no novo modelo de gestão, de eficiência e de qualidade. Agora, deputado, essas conquistas todas, elas foram caindo quando o Sérgio Cabral assumiu. Por que essa perseguição contra os pobres, se podemos chamar assim, de uma perseguição contra os pobres, na medida que tem essa farmácia popular que não acaba e essa distribuição toda de remédio? Tem o cheque cidadão também, né? A Bolsa Acabou Família, o cheque cidadão, ele acabou com a farmácia popular, hoje não tem remédio nenhum, o restaurante popular, a comida caiu de qualidade. O café da manhã que nós servíamos nas estações de trem, ele também suspendeu. O Cabral, né, ele é uma pessoa que, embora diga que tenha nascido no subúrbio, o coração dele é da elite do Rio de Janeiro. Os olhos dele, né, são dos granfinos. Né? Ele sonha com Paris. Ele não sonha com Santa Cruz, com Campo Grande, com Cavalcante, com Caxias, Nova Iguaçu. Não, ele sonha com o Rio de Janeiro. Não, ele sonha com Paris, com Bruxelas. Ele sonha com Nova York. Esse é o sonho dele. Então é um deslumbrado. Um governador deslumbrado que está terminando o seu governo de uma forma melancólica. Nunca na história do Estado do Rio de Janeiro aconteceu o que está acontecendo agora. O governador não pode entrar em casa, não pode entrar no palácio, não pode andar na rua. Por quê? Porque tirou os seus olhos do povo e colocou os seus olhos na grande finale, na granfinagem, naquela, sabe, naquela coisa vazia, daquela gente que não tem nada na cabeça. Infelizmente. No bolso. Bom, você completou a frase. Governador, eu vou perguntar, já estou chamando de governador, porque foi quem é rei nunca perde a majestade. Deputado, o momento político que o país atravessa, com as manifestações por todo o país, mas aqui no Rio de Janeiro tem uns agravantes, que é a campanha Fora Cabral. Olha, esse movimento tem 2 momentos. O primeiro momento foi um momento de catarse social. Aquelas primeiras manifestações tinha de tudo. Ali você tinha PEC 300, você tinha 30 horas pela enfermagem, você tinha gente de van protestando, tarifa de ônibus, você tinha tudo, tudo. Era uma espécie de catarse social. Depois disso tudo se concentrou no símbolo da corrupção, Sérgio Cabral. Você vê que
Como pode-se imaginar que um governador do Rio de Janeiro vai ter passeata contra ele em Belo Horizonte e em São Paulo? É porque ele virou um símbolo nacional do que há de pior, do que há de mais humilhante, vergonhoso na política brasileira. Agora, essas manifestações têm uma orquestração, porque no início das manifestações ele acusou o senhor, né? Disse que era coisa do Garotinho e do Marcelo Freixo. Eu processei ele. Aí ele disse que ele não falou, que foi invenção da imprensa. A culpa sempre é da imprensa. Ele disse que ele não falou, não, eu não falei isso. A resposta que eu recebi do advogado dele no processo é que ele diz que a culpa foi da má interpretação das palavras dele, que ele nunca me acusou. Até porque eu não ia botar 100 mil pessoas na rua. Jornais chegaram a noticiar que tinham 500 mil pessoas naquele grande dia da maior passeata, né? Então, foi uma manifestação do povo mesmo, revoltado, com a enganação. Você sabe, você que nos assiste, quantas escolas o Sérgio Cabral fechou? Não sei. No seu período de governo? 50 escolas. 50 escolas fechadas. Todo governador comemora o número de escolas que fez. O reforma, né? Ele comemora o número de escolas que ele fechou. Ele não fez nenhuma. 0. Fechou. Você sabe, Sidney, quantos hospitais públicos ele fechou? Não sei. 6 hospitais públicos. Inclusive o grande hospital da região dos Lagos, ali embaixo de São João, e mais um monte de hospitais fechados. Ele comemora ter fechado hospitais. Fala de UPP. Muito bem. E da UPA, antes de falar na UPP? E as UPAs não funcionam? UPA, o povo vai lá e não acha médico. Vai lá, não tem remédio. É uma propaganda, mas não é uma coisa concreta. Aí eu te pergunto, fala-se muito de UPP. Tá bom, tem lá os seus médicos, tem coisas boas na UPP. Mas vem cá, se estivesse prendendo os bandidos da UPP, onde eles estariam sendo colocados? Eu não sei se você sabe. 7 anos de governo. Não construiu nenhum presídio, nenhuma casa de custódia. Onde estão os bandidos que ele prendeu? Eles aqui no Rio de Janeiro inventaram uma coisa nova. Avisa que vai haver a ocupação da polícia, aí os bandidos fogem para o interior, vão todos para o interior, ficam na região dos Lagos, na região serrana, vão para a Zona Norte, vão para a Zona Oeste, vão para a Baixada. Para quê? Olha, a população quer uma polícia que prenda, não que brinque de pique-esconde com bandido. Agora, essa questão da segurança, né, tem aqui agora recente o caso Amarildo, quer dizer, tantos quantos, né, 9 mil Amarildos estão por aí que não se tem conhecimento, né? Quer dizer, e trocou agora o comando, que é a 5ª vez que troca o comando. É a falta do comando, não? Você usou a expressão certa. Não há comando no Estado. Aí também, isso é uma hierarquia. Não há comando no Estado, não há comando na educação. A educação fracassa. Não há comando na segurança. A segurança fracassa. Não há comando na saúde. A saúde fracassa. Não há comando no transporte. O maior caos desse Estado é o transporte. Você vê o seguinte, nós tivemos crise das barcas. Nós tivemos crise do bondinho. Morreu até gente. Nós tivemos... Não funciona, né? O bondinho de Santa Teresa não funciona. E aquele acidente que vitimou pessoas. Crise nos trens, que não funcionam. Crise no metrô, que não funciona. É o caos. Mas também foram botar um cantor, como o Júlio Lopes, é formado em professor, mas ele é cantor. Um cantor para ser secretário de transporte. É cantor. Cantor? Canta. Você que era empresário. Não, mas ele canta na noite, assim, entre os amigos, né? Um cantor para ser secretário de transporte só podia dar no que deu.
A questão também desses pardais, né, de multa, né? A indústria da multa, né? Como é que você vê essa questão? É grave, muito grave. O DR precisa mudar essa política de concessão, porque, na verdade, estão fazendo concessão. A empresa instala o radar e fica com a multa. Então, virou uma fábrica de multa, uma concessão sem controle, estão multando à vontade e o Estado fica com percentual. Não, o Estado tem que ter o controle sobre essa situação. Deputado, a contratação de automóveis, de locação de automóveis, carros da polícia são contratados, né? Isso é manutenção. A saúde tem tanto, a SEDAI mais de 400 carros, né? Não se tem noção de quanto que se gasta. Parece que é a Facility que domina isso, né? É tudo facilitado? Não. No caso da polícia, é a Júlio Simões. A empresa Júlio Simões. É uma vergonha. O preço que se paga... Também atua no município também, né? Olha, o preço que se paga pelo aluguel do carro de polícia e a sua manutenção, por um ano, dava para comprar 2 carros. 0 quilômetro. É uma vergonha. Para você ter uma ideia, existe um contrato igual a esse na Bahia. Sabe o que terminou? O secretário que assinou o contrato foi preso numa operação da polícia por superfaturamento. Agora, aqui no Rio, eu não sei o que acontece. É terceirizado, né? O que se tem notícia através da coisa é que tem os carros da polícia, tem na área da saúde, né? Mas esse montante nunca aparece, né? É tudo por rubrica, né? Eles têm que fazer uma auditoria, no caso... Nós temos uma auditoria feita na área da polícia. É vergonhosa a situação. Em termos de aluguel de viaturas, é o maior escândalo de todos os tempos na polícia do Rio de Janeiro. Deputado, eu lembro quando o senhor foi governador da delegacia legal, né? E parece que não está tão legal assim. Está caindo todos os pedaços. Quando nós assumimos, eram aquelas máquinas velhas de escrever. Nós informatizamos tudo, botamos computador, ar refrigerado, sistemas integrados. Hoje, Sidney, vocês que nos assistem, os computadores estão quebrados. Falta papel higiênico nas delegacias. Os policiais não têm condição de trabalhar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, que avançou, porque nós investimos na polícia técnica e científica, olha, hoje não tem material para fazer exame de DNA. Eu comprei um laboratório de DNA em Israel, que era um dos mais avançados na época. Está parado, porque não tem material para funcionar. Uma vergonha. Em Londres, nós temos uma monitoração muito forte de câmeras, né? É uma saída, principalmente no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense, essa monitoração? É, inclusive esse centro, né, que nós instalamos ali naquela torre da antiga Central do Brasil, também está com metade das suas câmeras desativadas por falta de manutenção. Olha que absurdo. Bom, só as considerações finais. Agradecer a você, agradecer a esse público maravilhoso e dizer a essa juventude que está nas ruas, lute. O sonho só se torna realidade com muita luta. Eu sou uma pessoa humilde que vim de uma cidade do interior, cheguei aqui pela minha luta, né? Então, para você jovem que nos assiste, lute. E você de qualquer idade, nunca pare de lutar. Muito obrigado, deputado Antony Garotinho. Você que pegou a entrevista no meio, nós temos 8 reprises durante a semana, né? Você pode acompanhar na grade da programação através da internet, na net, né? Eu vou para o intervalo comercial e retorno em seguida. Não sai daí, não. A Ecos da Mata Atlântica tem o melhor viveiro de mudas do estado do Rio. Produzimos e comercializamos mudas nativas e exóticas. Elaboramos e implantamos projetos de reflorestamento e paisagístico, reconstituição de áreas naturais degradadas, formação de reservas ambientais. Ligue e consulte Ecos da Mata. 21 2292 4915 2292 4915. Ecos da Mata, plantando vida. E para você que gosta de espetáculos musicais, eu estou com um espetáculo lindíssimo dos anos 70, Dancing Days.
todos os sábados às 19h30, lá no Teatro Princesa Isabel, Avenida Princesa Isabel 186, em Copacabana. Tem a participação de Valdir Jorge, Cissa Ferraz, Renata Reis, Sidney Domingos, bailarino Marco Bezerra e Aimee Borges. É um espetáculo que tem os maiores sucessos das frenéticas, do Dancing Days. Um espetáculo imperdível para você reviver momentos dessas músicas maravilhosas, músicas internacionais e músicas nacionais, obviamente. Você que acompanhou a novela, que acompanhou aquele momento dos anos 70, Dancing Days, anos 70, mais uma produção musical de Sidney Domingos, todos os sábados às 19h30, no Teatro Princesa Isabel. Maiores informações no telefone 2275-3346 ou 7690-1194. Dancing Days, anos 70, é um flashback musical imperdível. O implante dentário pode ser feito em qualquer idade. Marque uma consulta 7818-5556 ou 2236-4094, 2549-4940. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 794, sala 701. O programa Destaque na TV recebe mais uma vez o Dr. Augusto Ariston, que é advogado. E vou começar perguntando, Ariston, sobre essa questão da troca do comando da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Saiu o Coronel Eri e agora entrou o comandante Castro. Será que o problema está na cúpula? Eu não conheço os dois coronéis. Não posso fazer uma avaliação de mérito nessa mudança. O que me chama a atenção é que a segurança do Estado é atribuição inerente ao governador do Estado. A responsabilidade é do governador do Estado. Ele não pode pegar funções inerentes ao seu mandato, que a população legitimou nas urnas, e repassar para determinadas pessoas e dizer: esse assunto não é comigo, agora é com João, com Pedro, com Antônio, com Joaquim. Não, é assunto dele, de responsabilidade dele. Ele constitucionalmente tem que responder por aquele assunto. E, ao fazer isso, ele abdica dos poderes que a população deu a ele. Ou seja, ele renuncia ao seu mandato. Eu tenho visto aí na televisão, nas rádios, nos jornais, a população pedindo a saída dele, fora Cabral. Ele já está saindo. Na medida em que ele abre mão de demitir o comandante da PM e de nomear o novo comandante, porque quem fez isso foi o secretário de Segurança, o Beltrame. Na medida em que ele abre mão disso, ele abre mão de parte do seu mandato, ou seja, ele abdica, ele renuncia aos poderes que a população deu a ele. Eu acho que isso está muito mal parado, eu acho que a necessidade dos políticos, principalmente do Legislativo, olhar para isso, que não é possível conviver com a ilegalidade dessa natureza, Sidney. Ariston, uma outra recuada do governador foi no que diz respeito à utilização do helicóptero. Saiu em tudo quanto é jornais, publicados, ele viajando com a família e tal. Você foi chefe do Gabinete Civil, secretário do Gabinete Civil do governo do Estado do Rio de Janeiro. Era de sua responsabilidade, no período da gestão, autorizar quem é que poderia usar o helicóptero do Estado, os helicópteros do Estado? Bem lembrado, Sidney. Quando eu fui secretário da Casa Civil do governo, a frota de helicópteros do Estado estava toda na Casa Civil, inclusive os helicópteros militares e o helicóptero do Corpo de Bombeiros. Eram 11 helicópteros. Quando eu assumi, havia 2 ou 3 secretários que requisitavam com uma certa frequência o helicóptero para viagens no interior do Estado. E eles requisitavam, através de ofício,
dizendo o motivo da viagem, para que se destinava aquela viagem e dando o roteiro da viagem. E eu comecei a não ceder os helicópteros, porque saí do Rio de Janeiro para ir a Araruama, saí do Rio de Janeiro para ir a Teresópolis. Não se justifica. Pegava um automóvel, como todo mundo faz, e vai para o seu compromisso, vai meia hora antes, vai chegar lá. Isso me trouxe alguns contratempos com os meus colegas, que com 2, 3 semanas com a nova prática, todos se acomodaram a um protocolo que já existia, burocrático, mas mais do que isso, ético. Os helicópteros só saíam com autorização para serviço. Juquinha não tinha vez quando eu era secretário da Casa Civil. Não tinha helicóptero para Juquinha, não tinha helicóptero para cabeleireiro, não tinha helicóptero para empregada fazer compra em supermercado. Os helicópteros eram usados para serviço. Agora, sabe por quê, Sidney? Porque é caríssimo o helicóptero. Cada vez que um helicóptero desse é recolhido à sua fábrica para manutenção, são milhares de dólares que se paga. O piloto é muito caro, o combustível é muito caro, não se justifica. Cada levantada de voo é uma fortuna, não se justifica isso para andar no estado do Rio de Janeiro, helicóptero. Lógico, tem alguma coisa de urgência para ser feita, tem alguma coisa de interesse público imediato para ser feito, não há o que se pensar. O helicóptero está ali no governo para isso. Agora, para gerar comodidade, ou, mais do que isso, gerar conforto, ou mais ainda do que isso, gerar mordomia para a família do dirigente, não dá. Só quem não tem ética se adapta a uma situação como essa. Bom, então agora regulamentou, baixou um decreto de utilização, mas já existia uma formalidade legal para a utilização disso, quer dizer, não se era a bel prazer, não é? Já existia, Sidney, não tem novidade nenhuma. Isso está contando história, tinha que justificar, isso através de procedimentos publicados em Diário Oficial, tinha que justificar para que o helicóptero, para que a viagem, para onde ia, como ia e como voltava. Sempre foi assim. Ariston, já tivemos a oportunidade de falar sobre a questão do Maracanã, que não é mais para pobre, né? Porque R$80 o mínimo de ingresso, né? E me parece que o governador tirou o Parque Júlio Delamare, não mais para a concessionária, e agora disse, não, se eles quiserem, devolve. Mas quem está utilizando, quem está administrando, disse que não vai devolver, não é? Mas parece que é um fundamento legal que tem que devolver. Como é que vai sair desse impasse? Há outros interesses em torno disso, que apenas só a utilização para a elite que pode assistir jogo de futebol? Não, eu não acho que tem que devolver. Foi feito um contrato com o Estado para a exploração do estádio. Esse contrato exigia determinado comportamento do Estado. No meio do caminho, o Estado disse que não ia mais fazer. Não ia mais derrubar o Delamare, o Parque Delamare, não ia mais derrubar a escola, não ia mais derrubar o Museu do Índio, porque ia fazer tudo isso para criar estacionamento. E o estacionamento... E o Espigão também, né? O estacionamento era para gerar renda para aqueles que arrendaram o Maracanã. Chegaram à conclusão que não era possível fazer isso. E resolveram não contrariar mais a população. Quem arrendou, quem pegou a concessão, entendeu que pode explorar sem esses instrumentos de apoio à concessão. É evidente, Sidney, ninguém é criança, que vai entrar agora o pedido para baixar o preço do aluguel a ser pago ao Estado. Se o Estado falha no cumprimento de determinados quesitos do contrato, o concessionário vai pedir abatimento
para fazer esse pagamento. É bilateral, né? Mas, Sidney, eu tive a oportunidade de ir ao Maracanã. Olha, um estádio muito bonitinho, uma maravilha, bem feito, bem arrumado, mas não é o Maracanã. O Maracanã, o colosso do Maracanã, o monumental Maracanã, esses acabaram. Não é esse de padrão FIFA, né? Esse que está lá não é mais o Maracanã, é um estádio boutique, bem arrumadinho, bem bonitinho, bem agradávelzinho, mas não é o Maracanã. Quando você entra, você vê que não está no Maracanã. É um estádio que você encontra uns 30, 40 deles pelo mundo. Só no Brasil tem mais de 10, diferente do Maracanã. Eles conseguiram, não foi fazer uma reforma, eles conseguiram demolir o templo do futebol brasileiro, que era um orgulho nacional. Para você ter uma ideia, Sidney, talvez isso não fique muito claro para a população, provavelmente você sabe, é um jornalista bem informado, mas era o segundo ponto turístico mais visitado da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro era o Cristo Redentor, o segundo era o Maracanã. Aquele Maracanã, o colossal Maracanã, 120 mil lugares. O maior estádio do mundo, né? O maior estádio do mundo, onde até 150 mil pessoas assistiam futebol, esse não existe mais. O que tem lá é a metade dele. Bonitinho, arrumadinho, pintadinho, bem ajeitado. Custou 1 bilhão e 200 milhões. E aí eu pergunto a você e pergunto ao telespectador. Se eles sabiam que ia acabar o Maracanã, se eles sabiam que ia custar 1 bilhão e 200 milhões, aliás, o estádio reformado e em construção para a Copa do Mundo mais caro do Brasil, se eles sabiam disso, por que eles não fizeram outro, Sidney? Um estádio para 70 mil lugares como é esse, com esse dinheiro, e deixasse lá o nosso velho, querido, histórico Maracanã, glorioso Maracanã. Eles assassinaram o Maracanã. Eles mataram o Maracanã. Parabéns pelo novo estádio, mas é um estádio como outro qualquer, não é o nosso Maracanã. Alisson, mudando de assunto agora, eu recebi através do Facebook uma mensagem dos organizadores, né, dos jovens, para uma grande manifestação no dia 7 de setembro. Né? A princípio, agora descansaram, não conseguiram objetivo nenhum. Quer dizer, deram uma levantada, não é, na moral do brasileiro, o gigante não está mais adormecido, mas 7 de setembro tem mais, a maior do Brasil. Como é que você vê essa questão? Ô Sidney, todos nós, eu, você, o amigo que está nos vendo em casa, nós não sabemos explicar muito o que está acontecendo. Nós sabemos é que a população deu um basta, gritou, eu não aguento mais, chega, eu não aguento mais. Mas nós não sabemos realmente de onde vem e para onde vai esse movimento. Não sabemos medir isso. Você disse que vai ser a maior, eu não sei, de repente pode ser a menor. Eu não sei... Não, isso é o que diz no Facebook. Eu não sei o que é isso. Eu sei que foi um grito angustiado, uma coisa que vem de dentro, dizendo, me escuta um pouco, para com isso, para de me enganar. Eu não quero mais ser enganado por você. Não faz isso comigo. É isso que nós estamos vendo na rua. Eu não sei para onde vai, eu não sei o que se pretende, eu tenho a impressão que nós precisamos mexer com os nossos políticos da seguinte forma. O que nós queremos é ser felizes. E nós só podemos ser felizes se nós tivermos atendidas às nossas necessidades básicas. Então, me trate como cidadão e me dê o direito de ser feliz. Me respeite. Né? Me dê o direito.
Eu quero ter direito a beber água tratada. Eu quero ter direito a ter esgoto na minha porta. Eu quero ter direito a ter um endereço, a ter um nome. Eu quero ter direito a levar meu filho ao médico. Eu quero ter direito a ter educação para minha prole. Eu quero ter direito a ir ao meu lazer sem ser assassinado. Me dê essa parte material, me torne um cidadão, me deixe trabalhar em paz, que eu vou buscar a minha felicidade. Eu acho que é isso, Sidney. Eu acho que o que está colocado é isso. Ano que vem tem eleição. É a hora do povo escolher quem é que possa atender essas necessidades e essas reivindicações, não é isso? É verdade, agora tem que ter uma lupa, viu, Sidney? Tem que ter uma lupa, tem que estar atento, porque não se encontra com muita facilidade, não. Ano que vem, o povo vai escolher. Alistão, muito obrigado por, mais uma vez, participar com o brilhantismo normal, né, da sua participação no nosso programa. Até a próxima. Eu acho que você é um paciente quando você me chama para conversar com você, para que os telespectadores se interem de alguns assuntos. Eu agradeço também a paciência de vocês e estou aceitando o convite. Se me chamar, eu volto ao programa. Muito obrigado. Principalmente o telespectador que ficou ligado no papo. Eu vou um pequeno intervalo comercial. Sai daí, não. A Ecos da Mata Atlântica tem o melhor viveiro de mudas do estado do Rio. Produzimos e comercializamos mudas nativas e exóticas. Elaboramos e implantamos projetos de reflorestamento e paisagístico, reconstituição de áreas naturais degradadas, formação de reservas ambientais. Ligue e consulte Ecos da Mata. 21 2292 4915 2292 4915. Ecos da Mata, plantando vida. O implante dentário pode ser feito em qualquer idade. Marque uma consulta 7818-5556 ou 2236-4094 2549-4940. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 794, sala 701. E para você que gosta de espetáculos musicais, eu estou com um espetáculo lindíssimo dos anos 70, Dancing Days. Todos os sábados às 19h30, lá no Teatro Princesa Isabel, Avenida Princesa Isabel 186, em Copacabana. Tem a participação de Valdir Jorge, Cissa Ferraz, Renata Reis, Sidney Domingos, bailarino Marco Bezerra e Aimee Borges. É um espetáculo que tem os maiores sucessos das frenéticas do Dancing Days. Um espetáculo imperdível para você reviver momentos dessas músicas maravilhosas, músicas internacionais e músicas nacionais, obviamente. Você que acompanhou a novela, que acompanhou aquele momento dos anos 70, Dancing Days, anos 70, mais uma produção musical de Sidney Domingos, todos os sábados às 19h30, no Teatro Princesa Isabel. Maiores informações no telefone 2275-3346 ou 7690-1194. Dancing Days, anos 70, é um flashback musical imperdível. Você já sabe onde passar o seu final de semana, férias ou Natal? Não? Então você precisa conhecer o Hotel Fazenda Santa Bárbara. São 2 milhões de metros quadrados de pura natureza, piscina, sauna, campos de futebol, passeio a cavalo, charrete, recarregadores, salão de jogos e muito mais. Preço especial para convenções, reuniões e eventos, festas de confraternização com chopp, churrasco e pagode incluído. Organize seu grupo e garanta já a sua cortesia. Consulte nossas vantagens para você, organizador de grupos. Ligue agora, 509-3188. Nesse bloco eu converso com a deputada federal Lilian Sá, do PR, que é a relatora da CPI, que apura exploração sexual de menores e adolescentes. No último programa, deputada, sim, a senhora falou sobre a questão das escolinhas, aí, dos riscos das escolinhas no caso de pedofilia. Como é que acontece isso?
Bem, Sidney, em primeiro lugar, eu quero agradecer a audiência do seu programa, maravilhosa. E as pessoas ligaram e fizeram denúncias. Inclusive, tem uma denúncia que nós já estamos apurando, o caso de um pai que perdeu os 3 filhos, né? E ele fala que ele nunca maltratou as crianças nem nada, e pegaram as crianças dele. Então, está acontecendo igual aconteceu lá na Bahia. A gente tem que ficar alerta para isso. E conforme for o desenvolvimento do caso, eu vou passando para o seu programa, porque foi o seu programa que fez a denúncia. Que bom. Tá? Eu quero dizer para os pais que estão nos assistindo que existe, né, uma rede de pedófilos, né, isso no mundo inteiro. E no Brasil eles atuam, né, cada um no seu quadrado. E a maioria desses casos de pedofilia em escolinha de futebol, em escolinha de capoeira, é que aonde o pedófilo ele está é onde tem uma criança. Ele quer ficar ali sem levantar suspeita de nada. Teve um caso aí em São João de Meriti, que era de uma escolinha de capoeira. E que esse pedófilo, ele pegava e ficava fotografando os meninos na praça. Quer dizer, nem numa praça você fica livre do pedófilo. Uhum. Você teu filho lá, tá de shortinho, tá sem blusa, pegando um sol, e o cara tá dando zoom nas partes íntimas da criança, né? E depois coloca isso no computador e fica alimentando a fantasia que horror. Dele, né? Essa coisa maliciosa e horrível que é a pedofilia. É doença, a doença é mau costume, é falta de caráter? Existem os dois lados. Existe o doente, que é o pedófilo, que às vezes ele se alimenta só de imagens, né, e fantasia, mas não chega a atacar uma criança. Ele só ataca se ele tiver num estresse muito grande, num grau de estresse, e tiver com o local muito propício para que ele possa fazer o ataque para a criança. Abusar de uma criança. Abusar. E eu fico pensando que os pais, às vezes, ficam, porque o cara é pedófilo e tal. Não. O pior de tudo são os abusadores ocasionais. O cara cabra safado, sem vergonha, que vê uma criança e já fica cheio de maldade, mas não é pedófilo, mas é abusador ocasional. Foi o caso que aconteceu ali em Rocha Miranda Colégio, num colégio que eu não vou citar o nome, porque até pela ética, né? A diretora deixou as 2 crianças esperando os pais, isso dentro de uma creche, olha só. A menina de 7, outra de 6. E subiu, e a professora também. E tinha um pedreiro. O cara estava lá fazendo, arrumando a escola, reformando um banheiro. O que ele fez? Pegou as 2 meninas, levou para dentro do banheiro, tapou a boca de uma, tapou a boca da outra, abusou delas, entendeu? Isso que horror isso, né? De uma creche, de uma escola paga, E tem outras escolinhas, eu tenho 2 denúncias dessa de capoeira. Na minha legislação passada, quando eu era vereadora, eu denunciei o caso de pedofilia no Clube do Flamengo, que até o Magno Malta veio, deu uma confusão danada, e não deu em nada, porque chegou lá um advogado com a mala cheia de dinheiro, e a mãe, foi conversar com a mãe abafou o caso, recebeu uma bolsa bonitona, Louis Vuitton. Dentro da bolsa, eu vi que ela estava com a bolsinha dela velhinha, dentro da bolsa, tirou umas notas de 50, se ela vendia quentinha. Como que ela tem nota de 50 novinha de banco, né? Pois é. E como é que apareceu aquele advogado? Eu cheguei para ela e falei assim, minha senhora, e esse advogado? Amigo do meu pai. Amigo de quantos anos? Se a senhora mora numa comunidade carente, o cara chega com esse carrão importado, né? E está dizendo que é seu advogado. Aí ela apresentou uma certidão de nascimento do filho mais velho, dizendo que era o filho mais novo, dizendo que o garoto tinha 15 anos. O garoto estava brincando de aviãozinho, de carrinho pela escada. Só se fosse retardado, né? Então, a impunidade é muito grande. O corporativismo também dentro de certos locais. Mas nós temos aí pessoas que são combatentes nessa área de abuso sexual aqui no Rio de Janeiro. Nós temos o Ministério Público, nós temos várias da infância, pessoas sérias, que têm feito um trabalho e têm nos auxiliado. Então, eu quero dizer para você que é mãe e é pai, cuidado dessas escolinhas. Olha, teve um caso que aconteceu há pouco tempo, aqui em Copacabana.
o menino estava jogando futebol, aí um cara chamou ele para a escolinha de futebol. Ah, porque eu achei que você joga bem futebol, não sei o quê, você vem aqui para dar um presente. O menino foi e contou para o pai. Isso foi um amigo do meu irmão. Contou para o pai. Eu falei, arma uma armadilha para ele, me chama. Mas aí o pai, naquele afã de querer resolver as coisas, fez tudo errado. Fez complicou tudo. Porque eu queria pegar o cara. Ele ficava lá assediando as crianças. Aí ele chegou e foi para areia da praia, sentou, tá vendo futebol, vem o cara com um presentinho. Quando o cara chegou para dar o presentinho pro menino, chamando o menino para sair, o pai, de vez de chamar a gente, chamar a polícia, fazer tudo do jeito que nós combinamos, partiu para cima do cara, bateu estragou no cara, tudo. estragou tudo, a gente não conseguiu identificar o cara tá solto. Dava ele de flagrante, dava um flagrante nele, né? Dava. E agora, nesse crime contra... esse crime que existe, a delegacia de crimes, né, da internet, né? E nessa delegacia, o delegado Fernando Lobo, ele estava me falando que existe agora um outro golpe, esse pior de todos. O cara entra, né, pela internet dizendo que é um adolescente e tal, começa a conversar com a menina. Aí começa a falar, você é bonita, não sei o quê, ai, faz uma pose sexy, ai, você é sexy. A menina começa a fazer as brincadeiras com pensando que está falando com adolescente. Com adolescente, né? Coloca lá a câmera de vídeo, você que é mãe, que é pai, cuidado com sua filha usando essas câmeras, né? Escape e outras coisas. Então ela começa a tirar a roupa, o cara começa, mas tira mais um pouquinho, faz isso, faz aquilo. Aí ele pega esse filme e depois faz chantagem. Ele denunciou aqui. Entendi. Ele pega o filme e faz chantagem. Agora você vai fazer isso e isso, senão eu vou contar para o teu pai e para tua mãe. Eu vou mandar o vídeo para o teu pai e para sua mãe. A criança teve uma menina que ela estava num completo estado de estresse, querendo até se suicidar por causa disso. Que horror. Né? E esse cara foi para Miami e a polícia está atrás dele para... Porque lá investiga e vai fundo, né? Agora, deputado, como é que os pais podem patrulhar a criança, orientar e vigiar a criança na internet para não ocorrer nesses casos? É orientação, tem que vigiar, tem que dar flagrante nas crianças? Eu até respondi isso para um seguidor meu no Facebook, que ele estava perguntando isso. É tão difícil, como é que eu faço? Vocês não parar com esse negócio assim, meu filho tem a privacidade dele e tem que ver, ficar lá na internet, lá e eu não vou me meter. Não, você tem que estar de olho em tudo que seu filho... Tudo tem limite, filha, né? Tem limite, isso. Tem pais agora que falam isso, é privacidade, tranca a porta do quarto, deixa o filho lá e a filha na internet um tempão, não olha o que as crianças estão acessando. De repente, a criança está acessando um malandro que está lá do outro lado, um pedófilo, e ela não sabe. Ela não sabe. Eu tive um testemunho semana passada de uma mãe que estava falando isso para mim, que ela foi ver o que a filha estava acessando. Ela chegou, abriu, aí ela sentiu o linguajar daquela pessoa, né, que não era de um adolescente, que o cara não tinha 13 anos de idade. Ela começou, falou, sai do computador, e começou a fazer com ele. Marcou o encontro, chegou lá, era o vizinho... Era o vizinho dela que estava dando em cima da filha dela. E aproveitava a internet. Eu conhecia ela desde pequena. O cara conhecia... conhecia detalhes, né? Era mais fácil. E tudo. Então, ela mandou prender, foi para a delegacia. Então, essas coisas acontecem. Então, o pai e a mãe tem que olhar, tem que colocar o filtro. Eu tenho uma lei até municipal, quando eu era vereadora, e agora estou também com uma lei em Brasília, né, que é para coibir esses sites que entram de fora, porque a maioria, 67% dos sites que vem pornografia, que tem pornografia, eles são hospedados lá fora. Então, não tem uma legislação no Brasil para proibir esses sites. Então, eles entram aqui com tudo. Tem uns que o delegado me deu lá uma senha que você entra, que são as coisas mais horrorosas que você vê nesse site, de pedófilos, desses abusadores, e o comerciante. Porque, às vezes, o cara nem é pedófilo, não é nada, é o comércio. O comércio gera muito dinheiro. Gera. No mundo inteiro, né? No mundo inteiro. É um comércio
bilionário. Como a pornografia como toda, né? Bilionário. A pornografia é uma coisa que está infestada, está em tudo quanto é lugar. Então tem o comerciante, o cara acha, isso aí dá dinheiro, então eu vou fazer. Pega as criancinhas, bota as criancinhas para fazer coisas pornográficas, filma. Criança inocente, dá um beijinho aqui, dá um negocinho ali, um selinho ali, vai filmando aquilo, monta um filme e põe isso nessas redes desses sites que são hospedados, a maioria vem dos Estados Unidos, né? E as pessoas acessam aqui no Brasil. Deputada, eu estou conversando com a deputada federal Lilian Sá. Deputada, a senhora falou no outro programa de um caso de uma prefeitura, né? Parece que ele vai depor agora, né? É um prefeito que abusava das crianças. O prefeito Adail Pinheiro, lá de Coari, no Amazonas, né? E ele vai, terça-feira, ele vai estar na CPI para prestar depoimento. Eu acho que ele não vai querer falar nada. Esses caras chegam e falam assim, olha, a lei só em juízo. Só em juízo, só fala em juízo. Eu estou achando que nós já estamos preparados para isso. Eu acredito que ele vai fazer esse tipo de coisa, não vai querer falar nada. O Magno Malta, na CPI passada, prendeu ele. Ele foi preso? Foi preso. E agora nós estamos entrando... Depois solto pela Justiça. Pela Justiça. Nós estamos entrando com requerimento de informações no CNJ para saber por que o processo... Aproveitar o Barbosão que está lá, né? É verdade. Ele lá bate mesmo, né? Aproveitar ele para saber por que o processo dele, ele foi preso, o processo de pedofilia dele. Tem várias testemunhas, né? A cidade inteira fala... E ficou parado na Justiça Estadual por 4 anos, esperando ele ganhar as eleições, porque agora que a CPI entrou, que botaram em andamento. Então, é muita impunidade. Nós queremos saber realmente o que aconteceu, né? Então, aproveitar lá que Joaquim Barbosa, ele é um homem sério. Isso. O Brasil confia nele, né? Confia nele. Por enquanto, está todo mundo confiando nele. Eu espero que ele continue assim. Deputado, infelizmente, nosso tempo acabou. Suas considerações finais. Poxa, o bate-papo está muito bacana. Eu agradeço a oportunidade. Digo para vocês, pode ligar e denunciar. Tá? Lugar de pedófilo é na cadeia, lugar de abusadores é na cadeia. Nós não temos uma lei ainda, né, mais forte, né, uma lei mais dura para colocar esses caras na cadeia, mas nós estamos trabalhando nisso lá no Código Penal. Que bom que o Rio tem uma deputada trabalhar e botar esses caras na cadeia. Ligue e denuncie. Para a CPI é 0800 619 619. 0800 619 619. Eu conversei com a deputada federal Lilian Sá, do PR. Muito obrigado pela tua sintonia. Até semana que vem, ou em uma das minhas reprises aqui no canal 14 da NET Cidade, né? Muito obrigado mais uma vez.